Eu, particularmente, a promovi para a minha previdenciária. Algumas outras pessoas não gostariam de fazer isso por não ser um setor best, ser um setor um pouquinho polêmico, né? Vai contra a ética de algumas pessoas, e está tudo bem, tá? Mas, enfim, eu acho um setor que, para qualquer economia, ele é estratégico, ele é defesa nacional, ele é uma questão fundamental para a defesa de qualquer nação, né? Então, a gente não vê problema nenhum. Fabião, o meu partido se chama Dividendo. Boa, 2, gostei disso. O meu Nosso também. partido chama dividendo, pessoal. Provento, renda, que paga boleto no futuro, no presente, sempre será assim. É renda, não é patrimônio, tá? Então, já indo direto ao assunto, até para a gente não se estender muito, né? O que eu fiz hoje foi também pensando em renda futura. Existe uma categoria de empresas que a gente gosta muito e são raras essas oportunidades. Quando a gente encontra, a gente tem que usar caixa. Eu tô usando caixa nessas duas empresas. São empresas que a gente chama de crescidendos. Tem uma combinação única e maravilhosa de crescimento com capacidade de distribuição de dividendo para os seus acionistas. Ontem eu fiz um aporte em Taurus, tá? Que na minha opinião é o caso. Amanhã eu vou fazer um insight um pouquinho mais aprofundado sobre isso, mas eu vi muitas pessoas falando, mas por quê? Não sei o quê, previdenciário, é oportunidade. Eu, particularmente, a promovi para a minha previdenciária. Algumas outras pessoas não gostariam de fazer isso por não ser um setor best, ser um setor um pouquinho polêmico, né? Vai contra a ética de algumas pessoas, e está tudo bem, tá? Mas, enfim, eu acho um setor que, para qualquer economia, ele é estratégico, ele é defesa nacional, ele é uma questão fundamental para a defesa de qualquer nação, né? Então, a gente não vê problema nenhum em investir nisso. Então, a Taurus, como vocês sabem, acabou de sair de um turnaround particularmente muito bem sucedido, em pouco tempo, sem recuperação judicial, lucrou neste trimestre, apesar de ter uma queda pequena aí, muito relacionada ao dólar, em trimestre contra trimestre, tá? Ano contra ano também, teve um lucro de 195 milhões nesse trimestre, que foi tudo que ela pagou em dividendos no ano passado, tá? Então, assim, se a gente assumir nenhum crescimento, né, fazer 195 milhões vezes 4 dá 780 milhões de lucro, vezes 30% de payout dá 234 milhões de reais. É grana pra caramba, porque a Taurus tem outra combinação que a gente gosta muito. Empresa com controlador definido e free float baixo. Ok? Então, tem poucas ações para a gente dividir aqui esse bolo, tá bom? Então, daí um yield bem confortável, uma margem de segurança bem confortável em relação ao preço que ela está custando hoje, sem colocar nenhum crescimento, que na nossa opinião não é verdade, tá? Pode ser que esse ano a gente experimente uma acomodação? Pode ser, por conta, a empresa depende muito de demanda nos Estados Unidos. Mas lembrando que ano que vem tem fábrica na Índia, tá? Claro que demora um tempinho para a gente ver um ramp-up da fábrica, mas assim, de novo, a gente não está investindo para o mês que vem, a gente está investindo para o futuro. Então, como projeto, é algo que continua me agradando muito. A Taurus entra agora numa outra fase, que não é mais da porrada, na minha opinião, de curto prazo, como deu, até porque o risco inerente era muito grande. O risco hoje, ele é muito menor do que era há 3, 4 anos atrás, quando a gente entrou novamente no case, tá bom? Então, acho que a gente está falando de outros riscos aqui, muito mais seguro agora, né? Então, a gente está falando de uma rentabilidade talvez não tão grande, mas não desprezível também em dividendos, tá bom? Então, Taurus foi um aporte que eu fiz essa semana.